Nós vamos ler Romanos 12. Quem achou? Esse capítulo, nós vamos ler a partir do verso 9. Você conhece o começo, que fala de uma renovação de mente. Esse capítulo é uma das chaves para todos os teus relacionamentos. Você precisa ter Romanos 12. Assim, sabe aquele texto que uma vez por semana você precisa ler? É Romanos 12, tá? Então, memoriza esse texto e nós vamos ler a partir do verso 9, porque hoje nós vamos falar sobre transforme os seus parentes. Eu fiquei muito feliz. Essa semana eu recebi muita foto no meu WhatsApp. A pastora Júlia, ela falou sobre transforme a rotina e a importância da mesa. Como eu recebi foto de mesa bonita essa semana, parabéns. Parabéns para você que realmente sentou na mesa em família, olho no olho, teve conversa boa. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Diz assim, a partir do verso 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Verso 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Ei, abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se também com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá alguma coisa para ele comer. Se tiver sede, dele também de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21, nós vamos repetir ali na tela. 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Você pode sentar e você já sentiu o tom, né? Como que vai ser a nossa conversa hoje? Esse texto é fantástico e extremamente aplicável para a nossa realidade com os parentes. Pastor Lediel, quando você fala de parente, você não está falando então do cônjuge nem dos filhos, não, porque nós já tratamos esse assunto. Quando eu falo de parente, eu estou falando do sogro, da sogra, do tio, da tia, do sobrinho, do neto, estou falando do cunhado, da cunhada, estou falando dessa gente. A gente, na nossa cultura, nós fazemos muita piadinha, né, a respeito disso. Você provavelmente já falou também, né? Não tenho problema com sogras, porque eu amo a sogra da minha esposa. Você já falou isso, né? Ou eu amo a sogra do meu marido. Provavelmente você que está na igreja já ouviu piadinha do tipo, feliz foi Adão que não tinha sogra. Hã? Ou aquela piadinha também gospel, né? Pedro negou a Jesus porque Jesus foi lá e curou a sogra dele. São coisas que a gente ouve por aí e a gente, muitas vezes, sem perceber, a gente está pensando, muitas vezes, como o mundo pensa. Totalmente fora da mentalidade que Cristo tem para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Por isso, o texto lá de Romanos 12, capítulo 1, vai falar já sobre isso, verso 2, né? Gente, vocês não podem entrar na forma do mundo. Vocês precisam transformar pela renovação do vosso entendimento. Quando eu aceito a Cristo, o que é aceitar a Cristo? É aceitar viver a minha vida à maneira de Deus. É aceitar viver a minha maneira conjugal, a minha maneira profissional, a minha maneira com os parentes também. Então, a gente precisa entender e valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Amém? Ok. Esse é um assunto extremamente interessante. Eu já atendi muitos casos, problemas, onde nós vemos conflitos parentais, conflitos nas famílias.
Muitas vezes, já ouvi frases do tipo: pastor, a minha sogra se mete muito na minha vida, o meu sogro se mete muito na minha vida, não dá de caminhar assim. Pastor, os parentes só pensam em dinheiro, e eles não sabem se relacionar. Coisas do tipo: pastor, a minha cunhada, ela vive lá em casa, não nos deixa ter privacidade. Coisas desse tipo, de vez em quando, a gente ouve. E quando a gente vai falar de relacionamento, com certeza, a gente pode associar, e eu como pastor que já aconselhei muitas famílias, a gente consegue associar o sucesso de um lar, o bem-estar dos filhos, o nível de amor de um casal, também pela maneira com que eles se relacionam com os seus parentes. E a gente precisa ter um cuidado muito sério, porque hoje nós temos muitas pessoas achando que não, eu vou casar com ela, ou vou casar com ele, ou eu estou casado há tanto tempo com ela, estou casado há tanto tempo com ele, mas é com ela e com ele. Os parentes não quero nem ver, os parentes eu estou fora. E se esquece que isso vai gerando um grande problema no coração do marido, no coração da esposa, muitas vezes no coração dos filhos, no coração dos avós, e a gente precisa ter um cuidado, porque o nosso adversário, que quer nos destruir, ele tem armado ciladas nessa questão da família, na questão dos parentes. E a gente precisa entender que Deus nos chama para observar a sua palavra. Tá? Eu tenho ouvido muito pouco a respeito desse assunto. Inclusive de nós, os pastores, nós falamos muito pouco sobre o lidar no dia a dia com os parentes. Na verdade, a gente, como sociedade, você vai ver, por exemplo, casos de família sendo discutido em um programa chamado Caso de Família, onde é só barraco. Ou eles vão lá para o ratinho, por causa de uma herança e tal. É a realidade que nós vemos assim no dia a dia. E as pessoas estão esquecendo que Deus já deixou um norte para cada um de nós. Por isso, a pergunta que nós fazemos: como eu posso, pastor Lediel, transformar os meus parentes até quinta? E eu sempre digo que é possível sim, em uma semana você causar impacto de transformações na sua casa. Eu separei aqui alguns pontos. O primeiro deles, primeiro ponto que eu coloquei aqui: você precisa entender verdades sobre essa junção das famílias. Você precisa entender verdades sobre esse momento que se vive agora com os parentes, e quem se casou, com o casamento e com quem vem junto. Tá? E quando eu falo sobre isso, eu faço questão de lembrar que, para os sogros e para as sogras, quem que é sogro e sogra já aqui? Levanta a mão. Olha, tem bastante, Tem bastante. A gente ouve muito esse discurso: essa moça veio e roubou o meu filho, esse moço veio e roubou a minha filha. Primeira coisa, você precisa descartar toda essa visão de que alguém está ali para competir contigo o amor daquele homem, o amor daquela mulher e assim por diante. Você não perdeu uma filha, você ganhou um filho que é o teu genro. Nós precisamos entender dessa maneira. Você não perdeu a sua filha, você ganhou uma nora, que também agora é sua filha. E se a gente tiver essa compreensão, a gente vai entender que não estamos ali para medir força, mas pelo contrário, para unir forças em torno de um propósito maior. Quando eu falo sobre esse assunto, eu preciso te lembrar que uma família, ela educa os filhos, e você precisa enxergar assim, o teu sogro e a tua sogra dessa maneira. Alguém que orientaram, cuidaram, zelaram, investiram tudo que tinha nos filhos. Esse filho cresce e muitos pais, como eu falei na palavra para os pais, acham que estão educando os filhos para eles, se esquecem que os filhos criam asas e voam. Nós não educamos filhos para nós educamos filhos para o mundo, para os propósitos, e nós que somos cristãos, para os propósitos de Deus. Esse filho, essa filha vai se encontrar com alguém, e você precisa estar preparado para saber, que ele não vai mais pertencer a ti. E quando eu falo nesse assunto, a gente precisa também, como o cônjuge, entender que é um cuidado normal de pai e mãe. Mesmo depois que os filhos casam, eles querem estar acompanhando. E muitos pais não se preparam para esse momento, não preparam o coração para o rompimento emocional, que é um fator necessário que vai acontecer, e muitas vezes sim.
fica invadindo a privacidade dos filhos, né? Fica querendo controlar a vida do genro, a vida da nora, e aí vai gerando os problemas. Por isso, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, a gente precisa olhar o que a Bíblia nos diz sobre o assunto de como conviver bem. Quem casa, a Bíblia deixa bem claro, não casa apenas com a pessoa, casa com a família. Você vai ver que o casamento é uma união muito, muito além de apenas duas pessoas. É união de famílias, é união de propósitos, é união de religiosidade. Quando nós lemos a Bíblia vai deixar bem claro, quando o povo de Deus foi tirado do Egito, eles iriam entrar na terra prometida, Deus deixou bem claro, vocês não vão se casar com os povos daquela terra. Porque eles têm costumes diferentes, e eles tinham costumes muito diferentes, inclusive costumes religiosos. Naquela terra, os costumes deles eram adorar estátuas. Muitas dessas estátuas eram manifestações de demônios. Os demônios exigiam, por exemplo, o sacrifício dos filhos em holocausto. Olha isso. E Deus deixou bem claro, quando vocês casarem, vocês não vão se associar com esse povo, não se casem com esse povo. Vocês casem entre vocês, com o povo de vocês, com as tribos de Israel, para não ter esses problemas. Por quê? O que Deus estava dizendo com uma lei dessa? Quem casa, não casa apenas com a pessoa, mas casa com os costumes, com a família, com a tradição, e isso lá na frente vai ter alguma influência. Você já parou para pensar que quando você casou também com a família de quem você casou? Ou você que está namorando, você vai casar com a família de quem você está namorando? Eu falo isso porque tem muitos namorados, né, que eu não sei o que faz no namoro que não percebe isso. Não percebe que a pessoa, né, ela tem costumes totalmente diferentes. Eu já atendi, por exemplo, no ano passado aqui, um casal que eles estavam desesperados pelas brigas. Por quê? Eles engravidaram e tiveram um filho. E a briga começou a ficar séria quando ele disse, não, eu sou da Assembleia, o meu filho não vai ser batizado quando criança, porque ele precisa entender para ser batizado. Mas ela, que veio de uma tradição luterana, disse, não, na luterana nós batizamos criança, ele vai ser batizado enquanto é criança. E mesmo sendo de duas fés cristãs, entraram em grande conflito, em grande choque, a ponto de se ofenderem com palavras. E aí? No namoro, eles não pensaram isso, que as diferenças familiares, uma hora, ia aparecer. Toda família, ela tem as suas diferenças. É por isso que antes, você que está namorando, antes de casar, veja se as diferenças dele são suportáveis para você, se as diferenças da família dela são suportáveis para você. E é claro, vai casar, todas as famílias têm as suas diferenças. Por isso, nós precisamos estar preparados para absorver algumas diferenças, abrir mão de algumas coisas, temos que ceder, os dois têm que ceder, as famílias têm que ceder para essa engrenagem funcionar. Quer ver uma outra coisa que a gente precisa também entender, falando nesse primeiro ponto? Tem uma frase social que vocês conhecem que diz assim, olha, quem casa quer casa. Muitas pessoas entram em grandes conflitos porque se esquecem de aqui no comecinho da Bíblia. Abrir em Gênesis capítulo 2, 24, se puder até colocar no data show, Gênesis 2, 24, Deus está dizendo, por essa razão, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Casamento precisa de privacidade. Casamento precisa de intimidade. É o momento desse novo casal construir a vida, mas daí, né, vem aquela ideia, não, mas vamos morar pelo menos um tempo na casa dos meus pais, né? Porque financeiramente a gente não pode começar pagando aluguel, ou não, lá no terreno tem um espaço lá atrás, vamos fazer um puxadinho. E a gente vai lá, mas a Bíblia, lá no começo, quando Deus planejou o casamento, Ele já disse, olha, não vai dar certo. Então, quando você se casar, o homem deixa pai e mãe, vai com a sua mulher, e esse deixar, depois eu vou falar, que não é o abandonar, mas é o deixar independência financeira, independência emocional, é vocês mostrarem que estão dispostos a construir a história de vocês. Já parou para pensar como que essa vida, no mesmo terreno do sogro e da sogra, ou na mesma casa do sogro e da sogra?
a briga vai acontecer entre o casal. E daí o camarada, né, se impõe, fala um pouco mais alto com a esposa. Daí a mãe se mete. Não fala assim com a minha filha. Né? E daí o cara briga com a sogra e vem o cunhado. Não fala assim com a minha mãe. E a confusão está armada. A confusão está armada. E quando não acontece, o problema é nos filhos, né? Os avós querendo educar os filhos mais do que os pais. Ixi, nem se fala quantos problemas já deu. Ou, né, se a família tem aquele costume de cada um fazer um puxadinho, né, com os sobrinhos. Né? Você leva um salgadinho para o seu filho, ele sai no pátio, quando sai no pátio todo mundo ataca, volta só o pacote. Né? E daí o filho está chorando, os pais muitas vezes vão lá, querer brigar com o cunhado, 1 minuto depois os filhos estão amiguinhos de novo. E os pais ficam 1 ano bicudo um com o outro. É por isso que a palavra, ela deixa bem claro. Quem casa, quer casa. Né? Casou, deixa pai e mãe. Vai viver a sua vida, pastor. Na situação econômica que nós estamos, se esforça. Porque isso vai gerar grandes problemas no seu relacionamento. Quem casou precisa de privacidade, precisa de intimidade. E como eu falei, não significa que eu devo abandonar pai e mãe. Pelo contrário, a Bíblia, que conta a história do agir de Deus e os mandamentos de Deus, ela tem instruções perfeitas. A lógica da vida é, os pais cuidam dos filhos, depois os filhos cuidam dos pais. O pai cuida dos filhos, os filhos cuidam do pai. É a lógica da vida. Infelizmente, hoje, os filhos, depois de adulto, muitas vezes não querem cuidar dos seus pais idosos, mas é a lógica da vida e Deus planejou isso. Tanto que na tradição de Israel, o filho mais velho ele tinha essa responsabilidade, consequentemente, ele tinha um benefício. Ele ganharia da herança o dobro dos outros filhos, porque a principal responsabilidade dele era cuidar dos seus pais depois que ficassem idosos. Então a Bíblia não está dizendo que quando abandonar ou deixar pai e mãe significa abandonar. Deixar pai e mãe é essa independência, mas o cuidado com os pais deve ter sempre. Se você olhar a sua Bíblia, lá em Efésios 6, versículo 2, Paulo ele vai lembrar um mandamento lá de Êxodo: honra o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Geralmente, quando a gente lê os versículos sobre honrar pai e mãe, a gente associa naquele adolescente birrento, né? Aquele adolescente que está naquela fase de teimosia. Menino, honra teu pai e tua mãe, me honra, faz favor. Você não sabe que isso é mandamento do Senhor? Só que muitas vezes nós que somos adultos esquecemos de nós honrar pai e mãe, com cuidado, com zelo, com carinho, levando muitas vezes um medicamento para comer fora, para atender as necessidades do pai e da mãe. E isso também é honrar pai e mãe, e cabe a todos que são filhos e têm os pais vivos. 1 Timóteo 5,3 vai falar uma coisa muito séria sobre isso. 1 Timóteo 5, do verso 3 ao 5. Timóteo foi uma carta que Paulo escreveu, o nome já diz, para o jovem Timóteo, que era um jovem pastor. Olha só o que diz 1 Timóteo 5, do verso 3 ao 5. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Está falando sobre a igreja. Timóteo, você é um pastor novo? Olha para as viúvas da igreja e trate elas de uma maneira justa. Cuida das viúvas, Timóteo. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua fé em prática, ou a sua religião em prática, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, porque isso agrada a Deus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo, lembrando que algo que agrada a Deus é quando os filhos e os netos entendem que no final da vida do seu pai e do seu avô é responsabilidade dele cuidar e zelar. A gente precisa entender isso. Então, a independência que fala lá no começo do casamento não quer dizer irresponsabilidade também para o cuidado com os pais, os avós, quando precisarem. Tudo isso é um plano perfeito de Deus. E por isso, sogra e sogra, você que levantou a mão, você precisa amar o seu genro e amar a sua nora. Lá na frente, são eles que vão cuidar de vocês. Um caso aqui da nossa igreja. Uma sogra que não era fácil. Sabe aquelas sogras que sabe alfinetar a nora?
Anos e anos e anos assim, desprezando, criticando, zombando, desfazendo a nora. No fim da vida, quando essa mulher estava fraquinha, ficou doente, uma doença degenerativa, as filhas não quiseram cuidar. Quem que foi cuidar? Quem que foi sarar as feridas? Quem que foi ficar horas e horas e horas na casa, depois no hospital cuidando? A nora. É por isso que, quando nós obedecermos a palavra, nós estamos lançando sementes que vão dar bons frutos. Mas quando não nós obedecemos a palavra, nós estamos comprometendo o nosso próprio futuro. Por isso, sogro e sogra, entendam, vocês ganharam um filho, uma filha, não um concorrente. Você que é filho, você que casou, a sua sogra, o seu sogro, você precisa enxergá-los como os pais teus, e são bênção para a sua vida, e vai ser sim responsabilidade tua ter o cuidado com eles lá na frente. E por isso a segunda verdade: primeiro, nós precisamos entender essas realidades da união familiar. Segundo, nós precisamos aprender a amar os nossos parentes. Na Bíblia tem uma história linda sobre sogra e nora, que é a história de Ruth e Noemi. As duas ficam viúvas, as duas perdem, digamos assim, o sentido da vida, mas Ruth decide seguir, cuidar e zelar da sua nora, e Deus abençoa esse ato de uma maneira fantástica. Ruth, uma moabita, ou seja, de um povo que não era o povo de Deus, o povo de Israel escolhido de Deus, ela entra na linhagem de Davi e entra na linhagem do próprio Messias, o próprio Cristo, pelo ato dela de honrar a sua sogra. E isso é lindo. Então, vamos entender que Deus nos chama para amar os nossos parentes. Quem aqui, levanta a mão bem alto, quem aqui ama a sua mãe? Se alguém não levantasse a mão com essa, né? O trabalho que a gente faz no presídio ali, os piores bandidos, você fala da mãe deles para você ver. Fala da mãe deles. Todo mundo ama a sua mãe. Você já parou para pensar que a sua sogra ou o seu sogro, eles são os pais do seu cônjuge? E existe esse amor entre eles? Eu, há um tempo atrás, não sei se foi começo desse ano ou final do ano passado, eu atendi um jovem de uns 22, 23 anos, também não me lembro a idade certa dele, mas um homem desesperado, aflito, angustiado na alma, sabe por quê? Conflito entre a esposa e a mãe dele. Uma não aceitava a outra, uma não gostava da outra, e as duas disputando o filho. Ele estava no momento onde ele pensou em se divorciar e, enfim, cuidar da mãe, justamente pelo fato de que ele não aguentava mais, o ciúme de uma para com outra, as birras, as provocações, aquilo dilacerava a alma dele. Por quê? Ele amava a esposa e casou com ela por amor, mas amava a mãe. Como assim eu não posso visitar minha mãe? Como assim eu não posso ir na casa da minha mãe? Coisas absurdas desse tipo era proposto pela esposa, e isso estava dilacerando, o casamento estava comprometido. Se num caso desse tivesse filhos, esse não tinha filho, se num caso desse tivesse os filhos seriam intensamente provocados, a família estava em ruínas por não saber lidar com os relacionamentos. Então, nós precisamos ter essa consciência. Você que tem um sogro, você que tem uma sogra, você que tem um cunhado, o teu cunhado é irmão da sua esposa, é irmão do seu marido. Você está, sem muitas vezes intenção, ou sem entender a situação, você está ferindo a alma do seu cônjuge quando você tenta bloqueá-lo de viver em comunhão com a sua própria família. Eu sempre digo, por mais duro que seja o coração de um homem, de uma mulher, de um sogro, de uma sogra, de um genro, de uma nora, de um parente, do cunhado, você pode ter certeza, todo mundo tem algo de bom. Aprenda a enxergar os pontos positivos. E começa a, enxergando esses pontos positivos, tentar uma aproximação, tentar uma valorização. Muitas vezes nós somos experts em hiperbolizar, aumentar os problemas, nos tornamos críticos de carteirinha, nos achamos perfeitos e só sabemos condenar o outro. Mas quando a gente começa a enxergar que todas as pessoas
tem sim um ponto positivo, a gente vai começar também a melhorar nos relacionamentos, melhorar a nossa vida conjugal, e a família toda é abençoada com isso. Olha o exemplo que a Bíblia dá de Moisés. Moisés estava numa enrascada, mais de 1 milhão de pessoas para ele cuidar, orientar, levar para uma outra terra, perdido. O sogro dele, muito sábio, dá um conselho: Moisés, você está se desgastando, está prejudicando a tua saúde, está prejudicando a tua família. É muito simples. Coloca lideranças de 1000, lideranças de 100, lideranças de 10. E esses líderes, eles atendem a população. E só chega para você as coisas que realmente você precisa fazer, que eles não deram conta. E isso foi saúde para Moisés, mas o conselho de quem? De um sogro. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver muitos e muitos conselhos. Por isso eu falo, nós precisamos escolher amar, porque amar é muito além do sentimento, amar é uma decisão de vida. E quando nós falamos de amor, eu preguei há um tempo atrás sobre o amor lá de Romanos 13, eu falei para vocês, nós temos vários tipos de amor. A sociedade vai definir um monte de tipo de amor. O cara conheceu a mulher hoje, mas está interessado no corpo dela para levar para a cama, ele é capaz de dizer que está amando ela, mas isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aqueles que entram na característica que Paulo vai falar em Romanos 13, 1 Coríntios 13, desculpa. E ele vai falar algumas características do amor. Uma delas ele começa assim: o amor, ele é paciente. O amor é paciente porque o verdadeiro amor é aquele que está aberto para essa adaptação de famílias, essa adaptação de diferença. Nós precisamos ter paciência. Paciência para entender um, paciência para entender o outro, calmaria nessa hora. Eu nunca vou me esquecer de um caso que eu atendi aqui, de novo problema entre nora e sogra, né? E eu me lembro que a partir daquele momento eu desisti de entender a mente feminina. A gente nunca vai entender a mente de uma mulher, né? A história era mais ou menos assim. Elas estavam brigadas, né? E já no começo do casamento, creio que eram 1 ou 2 meses, né? A sogra veio, e a sogra, quando chegou já nos primeiros encontros, né? Olhou para o filho e disse: meu filho, mas você está tão magrinho, tão magrinho. O homem, ele entende o quê quando ele ouve uma frase dessa? Estou magrinho. Na mente da esposa dele, a mente ficava trabalhando assim: essa véia acha que eu não sei cozinhar, essa véia acha que eu estou tratando mal o filho. O que essa véia está pensando? A mente da nora, e isso gerou uma confusão. Faltou o quê? Paciência para tentar digerir, ver o contexto que isso foi falado. Essa é a realidade. Então, o verdadeiro amor, ele é paciente. É por isso que, quando nós nos aproximamos de Deus, nós aprendemos a amar a maneira de Deus. Consequentemente, nos meus relacionamentos com os meus parentes, eu vou conseguir realmente viver melhor, aprender a viver melhor, estruturar melhor a minha família e os relacionamentos. Não podemos aceitar viver uma vida amargurada, aborrecida, bicudo com os parentes. Deus nos fez para viver em família, e queira você ou não, Natal e Ano Novo, você vai estar na casa deles, Páscoa, Dia das Crianças, aniversário, você vai viver em meio à parentela. De vez em quando vocês vão estar reunidos. E daí, que era para ser um momento de celebração, era para ser um momento de paz, era para ser um momento ao sentar ao redor da mesa e contar, coisas boas, um aconselhando o outro, abençoando o outro. Muitas vezes se reúne, cada um na sua panelinha, está aquele climão absurdo, e gente está sofrendo. Ou uma esposa está sofrendo, ou um marido está sofrendo, um avô está sofrendo. Eu nunca vou me esquecer, há uns 4, 5 anos atrás, na minha sala aqui, uma velhinha de 72 anos. Sabe o que é uma velhinha de 72 anos? Chorar compulsivamente, aquele choro de soluço. Uma velhinha de 72 anos, chorando. Conversei, consolei. O dilema dela é uma briga que tinha entre o filho e o genro. Os cunhados se pegaram uma vez, se soquearam, e eles estavam há anos sem se falar. Do tipo de, se um chegava na casa para visitar ela e via o carro do outro, pegava e ia embora. E voltava um outro dia para eles não se encontrarem. Essa velhinha, ela chorava desesperadamente aquele dia, porque o papo dela: pastor, eu tentei me suicidar. Ela tomou remédios porque não queria mais viver nesse conflito. Talvez os filhos nunca dimensionaram
que aquela briga, aquela confusão estava destruindo o coração da pobre senhora. E a gente precisa entender isso. Mas meu cunhado é um babaca, minha cunhada é uma chata, né? Mas tem uma ligação de sangue com aquele que você ama, com aquela que você ama, e isso, com certeza, vai servir de espinhos na alma, vai servir de facadas no coração. Por isso, precisa ser tratado. Pastor, eu tenho uma parentela do inferno. Frase que eu já ouvi. Pastor, assim, o senhor não tem noção o que é a minha sogra. O senhor não tem noção o que é os meus cunhados. Daí, por isso que eu escolhi o texto de Romanos 12. Olha o que diz Romanos 12, verso 21, que nós lemos e repetimos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal como? Com o bem. E se a gente ler todo o contexto, o verso 17 ao 20 está falando disso. Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe por quê? Muitas vezes as famílias estão sendo destruídas nessa questão parental. É simples, porque a gente é cristão da boca para fora. A gente não pratica a palavra de Deus. É fácil praticar isso aqui? Nunca. Nunca. Uma sogra, um sogro, um genro, uma nora, um cunhado, um primo, um tio que te ofendeu, que te traiu, que te magoou, a nossa natureza diz, retribua. Xingou, xinga também. Te ofendeu, ofenda também. Te caluniou, calunia também. Te agrediu, agrida também. A nossa natureza humana fala para fazer isso. Agora, quando nós vamos ver a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz, gente, Jesus não deu golpe do baú em ninguém. E nós que somos cristãos, nós precisamos entender que desde o início Jesus deixou bem claro, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e diz, o que é negar? O negar a si mesmo é isso, eu estou doido para falar um monte de porcaria para essa véia, mas eu não vou fazer. Eu estou doido para descarregar no meu cunhado, mas eu não vou fazer. Eu tenho que negar a mim mesmo. E eu preciso praticar o que Cristo praticou, que é liberar o perdão. É por isso que, seguindo esse texto, a outra verdade que eu gostaria que vocês entendessem é, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Utilize a língua com sabedoria. É o que Tiago vai dizer. Gente, a língua ela é como o leme de um grande navio. Ele direciona. A língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas pode levar todo o seu corpo para a destruição. Pode levar você e a sua família para o buraco. Cuidado. E é por isso que o primeiro conselho de Tiago, lá no capítulo 1 é, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. E daí tem aquele ditado já milenar, né? Deus nos fez com uma boca, mas com 2 ouvidos, para a gente escutar mais e falar menos. Então a gente precisa ter esse cuidado com a língua. Cuidado, mãe, sogra, tio, tia, avô, com o que você vai falar, a maneira com que você vai falar, tem que ter muita prudência no falar, porque o velho ditado, né, fala o que quer, ouve também o que não quer, e assim as coisas vão. Mas a palavra de Deus, ela nos vai dando muita instrução. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Te ofenderam? Seja calmo, paciente, esteja conectado com Deus. Agora, se você começar a gritar, com certeza você também vai colher coisas que não gostaria. Cuidado, para você não falar tudo o que você pensa. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu falo na lata. Eu gosto de falar a verdade na cara mesmo da pessoa. Você acha que isso é sinceridade, mas isso é estupidez e grosseria.
Tem muita coisa que a gente pensa que a gente não deve falar. Porque, saiu uma vez, não volta mais. Não volta mais. E tem palavras que machucam mais do que um soco na cara. A gente precisa ter um cuidado com as palavras. Esse negócio, eu falo o que eu quero e falo do jeito que eu quero, quando eu quero. Sabe o que isso evidencia? Falta de um fruto do Espírito. Quando o Espírito está em nós, o texto de Gálatas assim que vai dizer, nós temos domínio próprio. Nós temos domínio sobre a língua. E nós se controlamos. Quantas destruições começam com a palavra? Na verdade, para pensar, eu posso aqui afirmar algo, que todas as destruições, todas as guerras começam por causa de palavras. Todas. Todas. Inclusive, não só estou falando de guerras familiares, vamos pensar em guerras entre nações. É questão de não se entenderem. Falta sabedoria no diálogo. Então, aprenda a falar, aprenda a se calar. Não use o silêncio também como arma, como acontece muito. Brigou com o parente, fica aquele sepulcro. Deus te deu sabedoria para você falar no tempo certo e se calar no tempo certo. Mas não use também nem palavras e nem o silêncio como arma. Depois, respeite sempre. E aqui o verso 10 que nós lemos de Romanos 12, diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. E eu acho fantástica a sequência. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Já parou para pensar nisso? Que Deus deseja que cada um de nós venhamos a honrar as outras pessoas mais do que nós desejarmos honra para nós mesmos. Pensa agora isso no contexto familiar. É aquele contexto familiar onde muitas vezes tem uma pessoa que gosta de ser o centro da atenção. Daí um fica com ciúme, outro fica com ciúme. Há uns 2 anos atrás eu atendi uma irmã da igreja e ela estava muito aborrecida, mas estava muito mal. Por quê? Ela sempre foi muito extrovertida e fala, mas a cunhada ficou grávida. E daí, quando a cunhada agora estava no momento de família, a cunhada era o centro de tudo. Todo mundo era só atenção para a cunhada e passava a mão naquela barriga. Aquilo foi gerando uma inveja, um ciúme dentro dela. Mas daí, quando a gente entende, quando nós morremos para nós mesmos e vivemos o que o Senhor nos ensina a fazer, nós queremos que as outras pessoas recebam até mais honra do que nós mesmos. E isso é o que a palavra nos aconselha, a honrar as outras pessoas mais do que a nós mesmos. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a respeitar as diferenças. Como eu falei, toda família tem as suas diferenças, mas daí a gente aprende a respeitar. E com o respeito a gente consegue dialogar com maturidade. O diálogo com maturidade vai trazer soluções que nós precisamos para o cotidiano, para o nosso dia a dia. E as coisas começam a funcionar. Uma outra dica, deixa eu correr aqui para nós poder falar todas. Nós precisamos tomar as decisões mais sábias para fazer com que os conflitos que já existiram ou ainda existem sejam rompidos. E é bem provável que todos nós aqui já tivemos, estamos tendo ou vamos ter conflito com os nossos parentes. Isso faz parte da vida, como eu falei, nós somos diferentes, isso vai acontecer. Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos ter sabedoria para evitar e prevenir conflitos. Como eu falei, uma maneira de prevenir conflito é parar com esse negócio de morar com pai, morar com mãe, morar com tio, morar ali junto, isso vai dar problema. Mas quando nós olhamos a palavra, nós vemos muitas outras coisas. A Bíblia nos diz, para através dos diálogos, colocar acordos, colocar limites, e isso exige a tua sabedoria. Por exemplo, vou falar o meu caso, nosso primeiro ano de casamento, nós passamos 4 anos fora, E está aqui o meu sogro, que sempre foi uma bênção na minha vida. Nós passamos 4 anos fora e a gente vinha no final do ano. E eu me lembro que no primeiro ano, eu e a minha esposa, nós tivemos uma briga. Por quê? Porque ela queria passar o Natal com a família dela e eu queria passar o Natal com a minha família. E aí a gente teve um desentendimento. Mas, naquele conflito, a gente já ligou um alerta. Nós já precisamos vir com as coisas definidas,
vamos passar o Natal este ano com um, então o ano novo nós vamos passar com a outra família. E do outro ano vai ser invertido, o Natal com um e o ano novo com outro. A gente precisa se organizar para não ter problema, né? Muitos anos a gente fez o útil com o agradável. Vamos juntar as duas famílias na nossa casa, né? E daí também fica todo mundo junto e deu certo. Mas precisa ter acordos planejados. Quer ver uma coisa que precisa ter, que poucos fazem, principalmente quando estão nos primeiros anos do casamento? Estabelecer limites. O cônjuge precisa entender que ele agora não é mais aquele filhinho protegido da mamãe e do papai. Por isso que nós lemos ali a palavra deixando bem claro, deixará o homem pai e mãe. O sogro e a sogra, eles vão querer orientar, vão querer falar, mas precisa ter um limite. Pai e mãe, a sua influência na nossa vida é até aqui. É até aqui. A questão da educação dos nossos filhos, nós achamos que é isso e isso o correto. Se não tem estabelecimento de limites, dá maior confusão. Porque os pais, tanto dos dois lados, do homem e da mulher, sempre vão querer, né, ali se intrometer no bom sentido, eles querendo, quem sabe, ajudar, passa dos limites. Inclusive, né, na frequência na casa do casal. Tem sogra e tem sogro que não sai da casa do casal e não deixa eles ter intimidade. Ou muitas vezes está querendo mandar dentro da casa deles. E isso vai gerar problema. Por isso a importância, estabelecer limites com o diálogo. E eu já vi muitos homens, por isso que eu sempre digo, os homens precisam fazer o curso de noivos antes de se casarem. E as mulheres também. Mas geralmente os homens, né, fica com esse negócio, poxa, mas é minha mãe, cara, eu vou dizer que a minha mãe pode ir só até aqui, ou que a minha mãe não deve estar todo dia na minha casa, é a minha mãe, ela sempre cuidou de mim assim. Mas agora você tem uma esposa. E, nas prioridades, esposa, marido, vem antes de pai e mãe. Você, a partir de agora, precisa entender isso. Viu, maridão? Você vai evitar muito problema se estiver bem resolvido na sua mente. A palavra da tua mãe não pode ser mais forte na sua vida do que a palavra da sua esposa. Vocês agora são uma só carne. E vice-versa, mulher. A palavra do seu pai e da sua mãe não pode ser maior na sua vida do que a palavra do seu marido. Quando nós temos esses limites bem delineados, a gente evita um monte de problema. E, inclusive, quando vocês se unem. Porque daí vocês unidos, vocês conseguem conversar com maior força, com mais clareza a respeito desses limites que precisam ser colocados. Mas não esqueça, é preciso tomar essas decisões que previnem os conflitos. E, em caso de brigas e conflitos já existentes, é preciso também ter atitudes de resolução. É preciso perdoar. É preciso perdoar. E eu sempre digo, né, que perdão é a gente perder o orgulho, é às vezes a gente querer ganhar sempre na discussão, sempre sair por cima, precisa perdoar. Porque esses conflitos estão gerando desgaste na família, e essa falta de perdão bloqueia a bênção de Deus no seu lar. Tem muita gente que não sabe por que não está prosperando na vida financeira, por que a vida profissional não dá certo, porque parece que a família nunca está em paz. Muitas vezes é conflitos que nunca foram solucionados. Maldições estão sobre a família de vocês, vocês nunca se tocaram que o perdão, ele é a solução. O perdão é restaurador também nas guerras espirituais que estão ao nosso redor. Ou você acha que a bênção de Deus vai ser manifesta onde tem um coração amargurado, onde tem um coração ali petrificado, que não ama, que odeia? Se Deus é amor, como que Deus vai abençoar uma família, um casamento, uma vida que permitiu que o rancor se enraizasse na sua alma e vive com aquela cara amargurada, não suporta ver a pessoa? Ei, se encha do Espírito de Deus e você vai ter força e graça para pedir perdão e para perdoar. Olha o que a Bíblia nos diz. Olha só o que a Bíblia nos diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá alguma coisa de comer. Se tiver sede, dá de beber. E talvez o inimigo, e eu tenho visto isso, infelizmente, com muita frequência, o maior inimigo das pessoas tem sido, muitas vezes, dentro da própria casa, dentro da parentela. Quer ver quando os velhinhos estão, né, para partir dessa vida e começam as brigas por a herança?
É um absurdo isso. A gente mostra que o nosso coração é ganancioso. Nós estamos mais preocupados com o dinheiro do que com pessoas, com gente e com o verdadeiro amor. Inimigos. E daí a palavra de Deus diz, ei, se o teu inimigo está com fome, né, você precisa dar alguma coisa de comer. Ou seja, vence o mal com o bem. É por isso que a gente precisa entender isso na prática. Sabe aquele teu parente que te magoou, que te ofendeu, que falou mal de você? Pois é, a Bíblia não diz para você ficar esperando de braços cruzados, quando ele vir, você então liberar o perdão. A Bíblia diz para você tomar uma posição. Porque quem está ouvindo essa palavra aqui, e Deus nos colocou aqui hoje, para nós ouvirmos isso e aprendermos, não é ele que está aqui, não é ela que está aqui, é você. É você que está ouvindo essa palavra, essa instrução, Deus está falando no teu coração, você que precisa sair daqui e tomar uma atitude. É sim, ligar para esse teu parente com que você está magoado e dizer, olha, eu te perdoo. Até hoje eu estava ofendido com aquilo que aconteceu lá atrás, mas eu não quero mais carregar essa mágoa dentro de mim. Eu te perdoo. Toma essa atitude. E o texto vai dizer, quando nós fazemos isso, é como a gente, olha só, colocar brasas vivas, brasas acesas na cabeça da outra pessoa. Ou seja, a pessoa não vai entender. Você imagina alguém com brasas na cabeça, né? A pessoa vai ficar tentando tirar aquilo, tentando entender a situação. É isso que acontece. Quando nós fazemos o bem para quem nos fez mal, a pessoa não vai entender nada, ela vai perder o chão, porque ela está armada para a guerra. Ela está esperando também, é espada, é flecha. E daí você dá flor, você ama, automaticamente você vai ver que aquela pessoa vai ficar desestruturada, vai reagir também de uma maneira diferente, e a gente interrompe o velho ciclo do mal. Qual é o velho ciclo do mal? É querer pagar na mesma moeda. Me fizeram mal, eu vou fazer o mal também. Me fizeram mal, eu vou fazer o mal também. Me fizeram mal, eu vou fazer o mal também. Daí, quando você faz o bem, interrompe. E a pessoa vai ficar tão constrangida que vai tentar fazer alguma coisa boa para você. E o negócio reverte. Daí vira o ciclo do bem. Ela te faz um bem, você vai retribuir com o bem também, e assim por diante. Chega de você entrar nessa ciranda do mal. Chegou o momento de você dar um basta para isso e reverter a situação, exerça o perdão. E para a gente finalizar, a última dica. Você precisa orar. Você precisa orar pelos seus parentes. Você precisa orar pelo seu sogro, pela sua sogra, pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu primo, pelo seu cunhado, pela sua cunhada, por todos aqueles que fazem parte da sua família. Quando você ora, muito mais do que a bênção de Deus é manifestada sobre eles. Quando você ora, você aprende a amar. A paz domina o seu coração. E você vai ter discernimento para fazer as coisas certas em atitudes e em palavras. Ore. Pastor, eu tenho um ódio muito grande, porque o que fizeram comigo é algo absurdo. Como eu já atendi um caso aqui, onde um tio tinha abusado sexualmente da moça quando ela era criança. Ela cresceu com um ódio desse tio. Eu falei para ela, ouse orar por ele. Pastor, eu não tenho força. Eu falei, só dá o primeiro passo, Deus vai te dar força. Ouse orar por ele. E ela começou. Aquilo foi saúde para a vida dela, porque ela conseguiu liberar o perdão, a ponto de olhar no olho e dizer, eu te perdoo. Coisa que nem os pais dela sabiam. Ela liberou perdão, tirou um fardo da vida dela, e todas as áreas da vida, inclusive a área sentimental, começaram a solucionar, porque ela carregava um fardo que não suportava, estava definhando. Ouse orar. Orar vai te dar a graça e a força necessária para você fazer o que as tuas forças não conseguem fazer. E é claro, a gente também sabe que há poder na oração. Deus vai tocar nas outras pessoas e elas vão saber que tem algo diferente na vida delas. Eu queria que você se colocasse em pé, levasse muito a sério essas dicas que eu falei, essas instruções. Ei, lembra que a nossa vida é curta demais para a gente não viver bons momentos em família, na parentela, com quem nos ama, ama o nosso cônjuge, com quem é a nossa família. Eu sempre digo, cuidado para não deixar para fazer o certo quando for tarde demais. Cuida para não deixar de fazer o certo quando for tarde demais. Jesus, ele conta uma história. A história que Jesus conta é de um mendigo chamado Lázaro, que morava na porta de um rico e ficava ali,
não davam nada para ele. Os dois morrem. Esse mendigo ele vai para o céu, o rico ele vai para o inferno. Jesus contando essa história, ele diz que aquele rico que estava no inferno, ele pediu misericórdia para Abraão. Faz com que Lázaro, o mendigo, molhe a pontinha do dedo e bote na minha língua, porque eu não aguento sofrimento. E daí pai Abraão diz, não tem como passar daí para cá, ele não pode fazer isso. Então, por favor, pede que alguém vá lá na casa dos meus parentes e fale da verdade para eles não virem para esse lugar. Uma boa intenção desse rico, só que era tarde demais. E a resposta do pai Abraão foi, olha, se eles não ouvem nem os profetas, eles não vão ouvir ninguém. O que isso tem a ver, pastor Lediel? Tem a ver que muitas vezes a gente vai querer fazer as coisas e é tarde demais. E é tarde demais. Todos nós estamos com os nossos dias contados. Um dia eu e você vamos morrer. Ninguém de nós vai viver eternamente. Já parou para pensar nisso? Vai chegar um dia onde você vai querer dizer para aquela pessoa que você a ama, que você a perdoa, que você a considera, que você a admira, e ela não vai mais estar. Já parou para pensar nisso? Ano passado eu atendi uma senhora aqui, e ela chorava porque a sua irmã tinha falecido. E ela dizia, pastor, fazia anos que eu estava de mal com a minha irmã. Ela já tem filhos grandes, filhos casados. E ela se foi e eu não consegui olhar no olho e dizer, me perdoa. E dizer que eu amo, porque eu amo, pastor, é minha irmã. Daí a única coisa que eu pude dizer para aquela pessoa é, ó, faça então para os filhos que você gostaria de fazer para ela. Porque ela não está mais, já foi, já passou. Quem sabe, essa pessoa, esse teu parente, que faz tempo que você não diz que é importante, que ama, quem sabe você está aqui, é o teu sogro e a sua sogra. Você nunca falou para eles o quanto eles são importantes para você. Quem sabe, é um cunhado, é um sobrinho, quem sabe que está enfrentando tantas dificuldades na vida e você negligenciou, é o teu sangue. Chegou o tempo da gente fazer o que Deus deseja que nós venhamos fazer, e é fazer o bem, é amar, é perdoar, para que os propósitos deles aconteçam na nossa vida e a gente seja abençoado. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra, que de uma maneira confrontadora nos orienta, Senhor, a transformar realmente os nossos parentes. Mas a gente entendeu que começa por cada um de nós. A chave está na nossa mão. Deus, nós queremos aqui reconhecer as nossas fragilidades, limitações. Nós queremos aqui reconhecer que muitas vezes, Senhor, estamos tão longe de praticar a tua justiça e a tua verdade. Mas nós também aqui, reconhecendo isso, pedimos a tua direção, pedimos o teu perdão e pedimos a tua graça, a tua instrução, o teu discernimento, para que nós possamos de fato fazer a diferença. Deus, nos ensina a amar os nossos parentes como nós precisamos amar. Nos ensina a amar, Senhor, o sogro, a sogra, genro e nora, cunhado, cunhada, primo, tio, avô. Nós precisamos entender, Senhor, que nós evidenciamos a maturidade na nossa fé, também à medida que nós nos importamos com quem tu confiaste para ser nossa família, a nossa parentela. Sabemos que não é fácil, nós não somos fáceis, nós não somos perfeitos, e sabemos que muitas pessoas que nos cercam também têm as suas limitações, as suas defeituosidades, os seus problemas, mas que a tua graça seja intensa e abundante sobre nós, para que nós possamos realmente, Senhor, encerrar esse ciclo do mal e viver uma vida que agrade a Ti, e que consequentemente nós sabemos que vai resultar em muitos benefícios para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento. É dessa maneira que eu abençoo cada um dos teus filhos e peço, Senhor, que esse entendimento resulte em atitudes, onde eles possam também testificar, Senhor, de milagres e bênçãos no dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém.